Olá, estudantes da doutrina, boa noite. Que a paz de Jesus vos envolva. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Desculpa, a minha imagem não está boa, pois não? Não. Peço desculpa, está com falhas, mas vamos prosseguir ainda assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, iniciando os nossos trabalhos de hoje, os nossos estudos com a nossa oração. E vou pedir assim a todos que possam elevar o vosso pensamento ao alto, ir respirando fundo, sentindo o ar a circular e num sentimento de gratidão por tudo o que o Senhor coloca no nosso caminho. Unimos as nossas mãos mais uma vez e sempre, agradecendo ao Senhor a bênção de nos unirmos nas diversas dimensões da vida para este estudo, sentindo a presença do Cristo em nós. Querido amigo, que guias esta humanidade com tanto amor. Envolve-nos em tua luz e em tua paz. Levai, Senhor, o consolo aos aflitos, o abraço amigo aos que choram, o repouso aos que já se encontram cansados, o esclarecimento àqueles que necessitam. Divino amigo, unimos os nossos pensamentos até ti, apelando por todos os irmãos que sofreram com o sismo na Turquia e na Síria. Possa a vossa luz de amor envolver a todos. Inspira, Senhor, os trabalhadores do bem e faz-te presente, querido amigo, entre todos nós, humanidade tão carente de amor e esclarecimento. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Agora sim. Vamos dar sequência na leitura do capítulo de número 46, Sacrifício de Mulher. O livro é Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apenas
apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões neste particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que, se houvesse proveito, já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes, tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpelar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a própria Elisa, encaminhando-a de maneira indireta aos melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava o meu equilíbrio emocional, intensificava-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal, de suave inconformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético do coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei com Luísa, a fim de auxiliar teu pai
a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe, com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito, somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem parar em nossos corações e em nossos lábios. Antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho, não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. O que será feito das infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Peregrinando pelo deserto, os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe,
era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Muito boa noite a todos vocês. É uma grande satisfação estar aqui para ler e explorar mais um capítulo do nosso lar. Eu estava planejando iniciar a noite como o Divaldo. Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, espíritas. Mas muito bem. O que vocês acharam aí, então, deste capítulo? Não é muito emocionante, repleto aí de observações que nós podemos levantar para que nós possamos aprender com os relatos feitos por André. E é isso que eu proponho a vocês essa noite. Se você está aí nos assistindo no YouTube ou em qualquer outra rede social, nós pedimos que você deixe aí os seus comentários, se você tem gostado dos vídeos, se você tem aprendido, e partilhe. Nós vamos, então, essa noite, iniciar o nosso estudo do capítulo 46, intitulado Sacrifício de Mulher, analisando aí duas perguntas que foram feitas pelo professor Rivail ao Espírito de Verdade. Na questão número 230, Kardec pergunta: na erraticidade, o espírito progride? E a resposta foi dada: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Questão 231, que é a seguir. Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. São felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Ou seja, a felicidade está oposta, não é, ao materialismo. Na erraticidade, o espírito percebe que lhe falta o que lhe falta para ser feliz, para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu grado, representando isso para ele uma punição. Ou seja, não existe punição, é representado para o espírito como punição. Não é porque ele não pode fazer o que ele quer. Estamos de acordo. Então, aí, neste mesmo ponto de vista, na última semana, nós exploramos um dos princípios fundamentais da doutrina espírita que se baseia na reencarnação. É uma dos princípios da doutrina espírita, não é? E nós falamos na reencarnação como sendo um requerimento de base evolutiva, sendo que a evolução é mandatória. Nós não escolhemos se queremos evoluir ou não, nós temos que evoluir. O tempo de evolução é diferente para cada um de nós, mas todos nós vamos avante, né? Vamos sempre em frente, não tem como andar para trás, não é? E no capítulo de hoje, nós vimos que André, ele estranhou essa decisão que a mãe dele tomou em se decidir reencarnar. Porque
para o André, a mãe dele já está no nível, né, um pouco mais avançado que o dele, se assim eu posso dizer, de uma forma muito simplória, e para ele não fazia sentido a mãe dele querer, né, reencarnar. E para com o intuito, né, ela tinha o intuito de encarnar para ajudar, né? E nesse contexto da história de André, ela estava buscando aí auxiliar o ex-marido, ou o marido, que se encontrava no umbral. André, ele pergunta se ela ainda não poderia ajudar ele de onde ela está, porque foi isso que ela tem feito. Ela ajudou o André enquanto o André estava no umbral, e tem ajudado o André de longe, e ela tem ajudado, né? Ela teve, se vocês acompanharem desde o início do livro, ela tem ajudado, intercedido pelo marido que se encontrava no umbral, mas ela se viu num nível de que já não dava mais, já não fazia sentido. Resolveu reencarnar. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Esse parágrafo é um pouquinho longo, mas há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. E o que isso significa? O pai de André, ele teve uma reencarnação compulsória. Isso porque o nível de perturbação que ele sofria não permitia que ele tivesse consciência da situação que ele se encontrava. Quando isso acontece, os mentores espirituais, nossos mentores, eles escolhem para nós o que é melhor, porque nós não temos a capacidade de escolher. E muitas vezes nós também temos o que nós vimos, a ajuda de familiares que estão mais preparados, como a mãe de André, não é? Para esse auxílio. Mas existem 3 tipos de reencarnação que nós não vimos na semana passada, e nós vamos dar uma olhadinha neste capítulo. Como é que se divide, então, as 3 formas de reencarnação? Para você, meu querido amigo, que é novo no Espiritismo e tem essas dúvidas, eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui presentes já sabem, mas é bom partilhar. Existe a reencarnação compulsória, a reencarnação mista e a livre. Então, as almas encontram-se em distintos graus evolutivos. E nós vamos ver esses diferentes graus evolutivos na resposta à pergunta número 100 no Livro dos Espíritos. Nós temos ali, né, os níveis. E como nós vimos, nem todos têm esses esclarecimentos necessários para planejar adequadamente a reencarnação. Mas a misericórdia de Deus, ela se faz para todos nós, independente do nível, né, de evolução. Então, nós temos a primeira evolução, a compulsória, que é o que acontece sem a prévia concordância do espírito, como nós vimos aí do pai de André, que estava na Terra e, bom,
teve que reencarnar, não é? Nós temos a reencarnação mista, que é a consequência do livre-arbítrio, do espírito que decide por conta própria reencarnar. Então, ele faz um planejamento e recebe o auxílio dos guias espirituais, fazendo um planejamento completo, prepara detalhadamente o tempo da existência na carne. São feitas visitas de aproximação aos novos progenitores para uma troca fluídica, que normalmente acontece durante o sono do casal. Olha que interessante. Até o dia que se dá a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E aí se inicia a gestação daquele espírito nesse novo corpo. E só para um spoiler, para vocês que ainda não leram aí os livros, todos os livros da coleção, o André ele vai dar detalhes sobre isso nos próximos livros. Mas eu trouxe para vocês aqui um vídeo bem rápido sobre esse assunto e eu quero partilhar com vocês, porque nós vamos ouvir o nosso querido e amado Chico falando sobre esse assunto. E esse é um vídeo do Pinga Fogo. Mendonça já foi retificado. Quanto à suspensão do doutor, eu desisto e vou sê-lo até o final do programa. A minha pergunta é rápida, Chico. Em que instante da gestação ocorre a encarnação? E o espírito tem consciência disso? O nosso André Luiz costuma dizer que a consciência disso é um fenômeno raríssimo. Na maior parte, talvez 99% dos casos de reencarnação, a criatura está na posição de quem dorme, no claustro materno, de quem se acomoda no carinho materno para o renascimento dentro de um processo um tanto ou quanto semelhante à anestesia para cirurgias no terreno humano. Um certo torpor, e a criatura vai acordando aos poucos, porque também a ciência vai verificar isso. A recapitulação do processo evolutivo não se verifica tão somente na fase embrionária da nossa vida fetal, mas alguns anos também depois do nascimento. A criança está repetindo na sua feição de criaturinha impulsionada por movimentos saltuários, determinados tipos de impulsos que ficaram na retaguarda. E o próprio complexo de Édipo, que muitos dos nossos psicoanalistas consideram como sendo um período que vai depois dos 3, dos 6 meses do nascimento até os 6, 8 anos, com as derivações desse mesmo complexo, as derivações edipianas, esses complexos todos são plenamente compreensíveis com o fenômeno da reencarnação e do nascimento da criatura em estado de reajuste gradativo. Muito bem, vocês conseguiram ouvir bem, né? Muito bem, então nós vimos aí um pouco da explicação do Chico sobre esse assunto. E, para terminar, a reencarnação livre, que também há essa preparação, há a visita, não é? Mas ela é permitida para as almas com um alto grau de pureza e evolução. Por quê? Porque esses espíritos, eles não necessitam mais reencarnar. Eles já alcançaram esse nível de sabedoria e de luz que se torna completamente desnecessário a experiência na carne, mas, no entanto, eles escolhem reencarnar assim mesmo por amor, em missão de auxiliar, não é? De prover, de doar, de ensinar aos que ainda não alcançaram o mesmo nível. Quando a gente pensa nisso, nós podemos pensar nos cientistas, nós podemos pensar nos médicos, nós podemos pensar naqueles que vêm para, não só no caso da mãe do André, mas nós temos vários casos de espíritos que já estão tão avançados e encarnam, vêm à Terra para poder nos ajudar aí a alcançar
não só a evolução espiritual, né? Mas nós temos aí no âmbito da ciência, né, da medicina, não é? Os matemáticos, os filósofos. Nós temos aí vários irmãos que vêm, passam pela experiência para nos auxiliar, e somos muito gratas a eles. Agora nós vamos parar, eu vou pedir para vocês, não é um minuto inteiro, mas por alguns segundos, para nós podermos parar um minuto, alguns segundos, e pensar no significado da maternidade. Porque a maternidade, ela tem um significado diferente para cada um de nós. Ele vai ter um significado para uma mãe, vai ter significado para o filho, não é? Vai ter o significado para a mulher que não pode ser mãe, vai ter o significado para a mulher que ainda haverá de ser mãe um dia, não é? Então vamos parar um segundinho e pensar na granditude da maternidade. E pensemos também na responsabilidade que carrega uma mãe. Não só na experiência do corpo, mas na espiritual. E com este pensamento, nós vamos passar aqui a uma leitura que é do livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ele foi editado por espíritos diversos, mas este em especial foi por André Luiz. Maternidade. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita. As mães guardam a chave de controle no mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães destitosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores. Da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Eu chego até arrepio. Pode despovoar os planos inferiores pela reencarnação que induz o progresso. Como é que vocês acham que quando ele diz despovoamento dos círculos inferiores? Olha aí as reencarnações, olha aí os sacrifícios das mulheres, não é? Para poder proporcionar a outros espíritos a experiência da carne, um recomeço, uma nova oportunidade. Mas continuando. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente. Essa menção a Augusto, né, o augusto dever, me faz entender o imperador romano Augusto César, que ficou marcado, não? Augusto dever? Não? Eu, quando pensei o que seria o Augusto dever, eu pensei no Augusto César, que ele melhorou muito o Império Romano. Não, Na época. André, quando fala aqui do Augusto dever, ele se refere às paragens augustivas, ou seja, Augusto dever é o dever sublime de compromisso com o Augusto. O Augusto, quem é o nosso Augusto? É o nosso pai criador, não é? Muito bem, muito bem. E foi tomado pelos imperadores romanos o título de Augusto. Então, Augusto não é um nome, é uma situação espiritual que só o nosso Deus pode ter. Faz mais sentido. Então, continuando. Obrigada, Pai. Esperança do céu a repontar-vos do peito.
Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abignadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas, sustentadas pela bênção do amor eterno. Sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Eu escolhi esse texto e li 3 vezes, porque eu estava chorando, porque foi tão emocionante para mim ler esse texto, porque a mensagem ela foi primeiramente para mim. E quando eu tive que trazer para partilhar com vocês. Eu vou pedir, então, para que nós possamos analisar uma parte, não é, uma partezinha, que o André disse: meu Deus, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem parar em nossos corações e em nosso lábio, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tome empréstimos à maldade. Nós vamos, então, explorar aí, e eu vou pedir a ajuda do restante do grupo para me ajudar. O que vocês acham que esse assunto diz respeito? E para aqueles que estão em casa, para eles terem aí um melhor entendimento. O que acontece se nós fazemos esses débitos? Como é que nós nos colocamos na posição de termos aí esses débitos? Ou, com as palavras aí da mãe de André, os empréstimos que nós fazemos com a maldade e nos acompanham aí por gerações e gerações, não é? Porque se nós pensarmos no contexto do capítulo, nós sabemos que o pai de André, ele está sendo aí perseguido por dois espíritos, são 2 mulheres, não é? Que estavam à espera dele quando ele desencarnou. E ele até hoje não conseguiu não conseguiu se livrar aí dessas energias, não é? Dessas vibrações. E por quê? Porque ele partilha dessas energias, não é? Mas nós temos aí relatos de várias obras de espíritos que nos acompanham por milhares, centenas de anos. E muitas vezes pode ser um inimigo que nós fizemos 1000 anos atrás. Ele vai se procurar até te achar. Mas não é? Jaque, ela menciona uma coisa que a gente sempre... agora já há muito tempo a gente não comenta isso lá na casa, mas ela menciona os soldados espirituais. Ela diz isso. Nós sabemos, através das informações do pai Joaquim e de outros espíritos que nos orientam lá no centro, sobre as prisões espirituais, sobre a equipe de defesa das casas espíritas. No nosso caso lá, nós temos a proteção de um dos grupos do irmão Ferreira, né? O irmão Ferreira, para quem não sabe, é o espírito de Lampião, né? O espírito de Virgulino Ferreira. O resgate dele foi muito bonito, no umbral, Humberto de Campos conta isso, e os soldados têm essa função. Por quê? Porque na reencarnação compulsória, você veja bem, ele envolveu, Laerte envolveu essas 2 mulheres
em relações amorosas, em promessas. Então, o que foi que ele fez? Ele contratou um empréstimo com a maldade. Porque quando você ilude as pessoas, você automaticamente está pisando numa terra desconhecida, que é o coração e o sentimento das pessoas. Então, quando do plano espiritual elas desencarnam e vão para o plano espiritual sem ver os seus sonhos atendidos, elas se sentem relegadas aos seus sonhos femininos, né? Eu achava que podia ter, então, etc. E começa a gerar primeiro a cobrança, depois a subjugação, depois, olha só que interessante, unem-se as duas para subjugar o Laerte. Então, como ele entrou em ceticismo, né? Como o pai do André entrou em ceticismo, a princípio, a gente viu lá, uns capítulos atrás, a mãe dele falando, em princípio, ele ainda esboçava alguma reação elevando o pensamento a Deus, né? Com as suas orações repetitivas e tal, mas não teve muito jeito, não passou dali. Elas abafaram o sentido de libertação dele. Só que ele já estava tão cansado disso, olha só como a providência divina trabalha. Já estava cansado. E o cansaço, aquele velho ditado, né, foi vencido pelo cansaço, o cansaço fez com que ele abrisse a oportunidade de ser localizado logo na carne. Né? Aquilo já estava tudo preparado pela espiritualidade. Então, a mãe do André, participou com os mentores espirituais e localizaram. Mas elas não queriam. Elas, ao se derem conta disso, elas foram imediatamente no arrombo de subtrair ele à reencarnação. Então, aí entra o trabalho dos soldados espirituais, né? Ou seja, vão levá-las, vão ser presas ou na cadeia de São Paulo, na cadeia de São Pedro, que são as duas mais famosas que a gente conhece, né? Que não é assim um âmbito, um local para se prender marginais. É mais uma casa de correção onde elas vão sofrer as reabilitações, né, para poder entrar na carne de novo. Olha que processo bonito. Então, aquele que iludiu, que fez promessas, não cumpriu, que utilizou-as sexualmente, vai recebê-las como filha. Né? Desviou aquela reencarnação e nessa ele tem por obrigação a orientação. Porque de uma coisa você pode ter certeza, ele pode ter sido um comerciante de coração duro, mas em compensação, para a família dele nunca faltou nada. Então ele vai trazer no seu arcabouço de reencarnação a responsabilidade familiar. Então ele vai orientar aquelas que ele desorientou. E quanto o compromisso com a maldade e aquilo que a gente deve, as interrogações que a gente deve fazer, deve pairar primeiro. O que é pairar? Ela deve estar sobre nós antes que a gente execute isso. Antes que a gente execute. A gente deve pensar primeiro antes de fazer. Antes de pegar esse empréstimo com a maldade. Antes de nos posicionar na condição de devedores. Porque é interessante lembrar, você veja bem, não basta só, e nós temos muito disso, nós encarnados, não basta só acusar a maldade, os que fazem o mal. Para que acusar? Olha, nós vamos estar à mercê eternamente do mal, da maldade, disso, aquilo. Quer dizer, isso é um resultado das nossas ações. É por isso que ela fala, antes da gente fazer essas questões, antes de contrair o empréstimo com a maldade, essas interrogações devem parar sobre nós antes da gente executar. Porque depois de executado, meu amigo, você assinou a promissória, você tem que pagar. É a mesma coisa, né? É o que Jesus diz. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu vais a caminho com ele.
Porque senão ele vai te entregar para o juiz, que vai te entregar para o promotor, que vai te entregar para o executor da sentença. Então, Jesus era muito certo nas assertivas dele. E esse é o processo que ela fala ali. Agora, sobre as reencarnações, eu só quero falar um pouquinho aqui. Na base dessas 3 encarnações, e temos ali, além dessas, nós temos as reencarnações missionárias, como a do Chico, como a de outros grandes aí que nos orientaram, Santo Agostinho, São Bartolomeu, da Igreja Católica, e tanto do Espiritismo como Kardec, o grande missionário, né? E tantos outros que nos acompanham. E temos as reencarnações sublimes. Essas reencarnações sublimes, elas são muito esporádicas na Terra. Nós conhecemos uma delas só, que é a Mãe de Jesus, que veio de paragens altíssimas, mas é só ela que tinha um padrão vibratório para aceitar Jesus, para ter Jesus como filho, para gerar aquele corpo ódico que Jesus utilizou. Então, mulher nenhuma na face da Terra ou nas imediações do nosso sistema solar, espírito nenhum, tinha a grandeza moral e a superioridade para poder receber Jesus. Tanto que depois desse advento ela se tornou mãe de todos nós, né? Obrigado. Eu estou aqui falando, esqueci. Eu só Deixa preciso. os outros falar um tiquinho, né? Eu vou parar o vídeo aqui. Nós vamos passar para a última leitura de hoje. Nós vamos ler um novo capítulo do livro Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Ferreira, no capítulo 46, e é intitulado Vigília Maternal. Este é para um espírito, é um outro espírito, não é do André Luiz, tá? Esse é para o espírito de Anália Franco. Então, Sorves fala aqui sobre capítulo 4, item 18. Sorves em lágrimas silenciosas o cálice da amargura, ante filho desobediente, e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em paroxismos e profundezas. Desencantada com as leves nódoas de indignidade que lhe entrevistes no caráter, reparas chorando que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias, e ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino. Pretextando querê-lo, não te rendas à afeição de praça vencida, conquanto carregues o espinho da angústia engastado na alma. É preciso velar no posto de sentinela. Não deformes o sentimento que te pulsa no peito. Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Ser previdente, aparando-lhe os caprichos. Acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a doce mãe de Jesus. E ergue a voz no corretivo às irreflexões e aos anseios imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Se teu filho é tua cruz, lembra-te de que na terra não há nascimentos de santos. Almas em luta consigo mesmo. É compreensível, vivamos todos nós, não raro, em luta uns com os outros, nos passos
zigue-zagueantes da experiência. Ser operosa e humilde, sem ser escrava. Não cultive desgostos. Ser fiel à esperança. Não fites ingratidões, nem coleciones queixumes. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Envolte teu filho na palavra de bênção que vence o orgulho e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Faze que se lhe desenvolva os sentimentos bons do coração que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sono quando a vida te pede vigílias de guardiã. No rio da existência humana, os espíritas são as gotas de água que se transformam em lâminas de arremesso quanto às pedras dos obstáculos, talhando caminhos novos. O espiritismo gera consciências livres, prova a teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do carinho na rédea da autoridade. Não queiras transformá-lo à força em escolhido dentre aqueles chamados pelo Senhor. Filho do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade, e somente elevamos a nós mesmos a golpe de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Assim, pois, embora muitas vezes torturada na abnegação incompreendida, mostra a teu filho que a lei divina é insubordinável e que todo espírito é responsável por si mesmo. Pelo espírito de Anália Franco. E assim, meus amigos, eu agradeço a todos vocês, não é, pela participação, do estudo dessa noite, da leitura do estudo dessa noite. Nós aprendemos um pouquinho, uma partícula aí desse sacrifício que a mãe de André fez, não é? Se nós olharmos com o tempo. E nós paramos um pouquinho também para ter a compreensão dos nossos filhos que também erram, não é? De nós que somos filhos que também erramos, não é? E podemos aí, só um pouquinho, poder parabenizar as nossas mães, ou a mãe dos nossos filhos, ou a nós mesmas pelo trabalho que nós fazemos, pedindo a Deus que nos guie, que nos dê força, não é? Para que nós possamos, com sabedoria, guiar esses espíritos que nos foram dados como missão. E olha que missão maravilhosa que nós temos. Às vezes um pouquinho mais azedinha do que outras, não é? Mas nós temos que nós temos que pensar no sacrifício da mãe de Jesus e tomar para conosco, né, a coragem nesses momentos de dificuldades. Eu vou terminar aqui pedindo que o Senhor traduza a vocês o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Que o Senhor seja com todos vocês. Senhor Jesus, nessa noite em que os nossos corações estão reunidos ao redor do seu ensinamento, olhe por nós. Nós que tivemos a oportunidade do renascimento e que falhamos tantas vezes ao retornar, porque da bagagem espiritual trouxemos novamente o nosso orgulho. Como os filhos revoltados que caímos da casa do Pai, afundamos o nosso espírito na matéria, criando raízes
que não nos deixam alçar aos voos superiores. Compadeça-te de nós, por todos os nossos erros e nossos equívocos. Na altura da nossa vida em que estamos, ainda podemos modificar o curso para o rumo certo, seguindo a seta do amor. Abençoe a todas as mães, proteja todos os filhos. Permita que o sol brilhe amanhã, a nos renovar as energias e a fé, a certeza de que o amor vale a vida e que o Senhor, Jesus amado, estará conosco. Que assim seja. Um beijo no coração de todos vocês. E nós nos comprometemos aqui estar na próxima semana, se assim Deus o permitir. Agradecimento especial aos mentores desse estudo, né, que sem eles não seria possível nós estarmos aqui reunidos, não é, na mesma missão. E o nosso agradecimento, muita gratidão. Olha, um beijo, amor e paz.